Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vlog do canal Burgos Eletrônica. Para quem não sabe, vlog é um blog audiovisual. Meu nome é Luiz Carlos Burgos e hoje nós vamos falar a respeito de capacitores eletrolíticos não polarizados ou bipolares. Como o próprio nome diz, são capacitores eletrolíticos, não são muito comuns nos equipamentos, mas você pode colocar ele em qualquer posição que ele vai funcionar. Mas antes da gente falar desses capacitores, se você está aqui pela primeira vez no canal, seja bem-vindo a Burgos Eletrônica, inscreva-se no canal, ative as notificações para você ser informado dos novos vídeos e lives que fazemos aqui no canal todas as sextas às 19 horas. E se você gosta do nosso conteúdo, quer e pode ajudar o canal financeiramente, torne-se membro. Clicando no botão aqui embaixo, seja membro, você se torna membro do canal Burgos Eletrônica por um pequeno valor mensal a partir de R$ 7,99, cobrado pelo YouTube. E em contrapartida nós oferecemos vídeos, lives e promoções, cursos e promoções exclusivas para os nossos queridos membros, nossos queridos patrões. Se você já é membro do canal, muito obrigado pela sua ajuda. Espero que você esteja aproveitando bem o conteúdo exclusivo. Nós vamos ter outros conteúdos exclusivos em breve. Pessoal, aproveitem também nossos cursos que estão aqui embaixo na descrição do vídeo. Você pode visitar as nossas lojas, você pode adquirir os nossos cursos individualmente ou em combos. Essa semana que vem eu voltarei a gravar os cursos e em breve eu vou dizer para vocês quais são os próximos cursos que nós vamos lançar na Burgos Eletrônica. Lembrando que os membros avançados têm direito a esses cursos que também serão lançados. Não precisa comprar, ele sendo membro, ele vai ter acesso aqui no nosso canal de vídeos no YouTube, tá? Os membros avançados. Pessoal, então nós vamos falar agora sobre capacitores não polarizados ou bipolares. Vocês estão acostumados que os capacitores eletrolíticos têm um polo positivo ou um polo negativo, e se você colocar ele ao contrário no circuito, ele não vai produzir o de elétrico, ele vai esquentar, ele pode queimar, pode vazar, pode estourar, depende da tensão que ele está submetido. Então o capacitor eletrolítico ele tem uma posição exata para funcionar na placa. Os capacitores bipolares não, são eletrolíticos que não tem a faixa indicativa de quem é o positivo ou o negativo, de modo que você pode colocar em qualquer posição. Eu tenho um capacitor desse aqui, ó. Esse capacitor, por exemplo, é um capacitor bipolar. Olha aqui, ó. Esse capacitor aqui é um eletrolítico de 4,7 por 100 volts, mas ele não tem polaridade, tá vendo? Ó? Ele não tem a faixa indicativa do terminal positivo ou negativo. Em alguns casos ele vem escrito BP no corpo, bipolar ou bipolar. Nesse caso aqui não tem. Não está escrito bipolar, mas embora ele tenha um terminal mais longo que o outro, ó, isso não quer dizer absolutamente nada, não quer dizer nada. Ele vai funcionar em qualquer posição na placa. E se a gente for testar esses capacitores, você mede esses capacitores aqui, ó, num capacímetro, como qualquer capacitor, como eu vou mostrar agora para vocês. Esses capacitores, você vai testar eles. Eu vou testar esse daqui para vocês verem. Vamos ver aqui. Aqui, ó. Aqui o valor do capacitor, ó. Nós estamos testando aqui no nosso multímetro digital, capacímetro. Olha lá, ele está medindo 5,1 microfarads. Por quê? Porque ele tem uma tolerância. Os capacitores eletrolíticos têm tolerância relativamente alta. Nas oficinas eletrônicas que eu trabalhei, ou nos meus concertos de vez em quando, às vezes tem capacitor, posso encontrar capacitor bipolar num circuito, num determinado circuito, e não ter outro para substituir na hora. Então, no caso desse capacitor que está aqui, ele é de 4,7 microfarads, em algumas situações, não é em todas que dá para fazer isso, eu posso fazer algo como isso aqui, ó. Eu tenho aqui dois capacitores eletrolíticos de 10 microfarads cada um, por 63 volts, aqui, ó. 10 microfarads por 63 por 63 volts. Acho que não vai dar para ver direito aqui, que está meio escondido aqui o valor dele.
Então o que eu faço? Eu ligo os dois negativos entre eles e deixo livre os dois terminais positivos que eu vou colocar no lugar do capacitor bipolar no circuito. Então, na verdade, eu liguei esses dois capacitores em série, só que um virado de cara para o outro, negativo para negativo. Poderia ser o contrário, eu poderia interligar os dois positivos, mas no caso aqui eu interliguei os dois negativos. Se a tensão do circuito na qual ele trabalha for relativamente baixa, esse experimento aqui até vai funcionar. Até funciona. Eu não uso esse experimento quando o capacitor vai trabalhar em circuito de alta potência, como por exemplo horizontal de TV de tubo, que é o horizontal de TV de tubo ou dos monitores de tubos antigos, tinha capacitor bipolar lá, e aí você já não podia substituir por essa gambiarra aqui, ó, tá? Você tinha que substituir por outro capacitor bipolar. É claro que você pode substituir esse capacitor bipolar por esse aqui, ó, de poliéster metalizado, ó. Olha lá, de 4,7 microfarads por 250 volts. Funciona perfeitamente isso aqui no lugar do bipolar. Inclusive, eu vou testar esse capacitor aqui, ó, para vocês verem a capacitância dele, de poliéster. Aqui, ó. Teste do capacitor de poliéster. Olha lá. 4,6 microfarads. Observe que o capacitor de poliéster tem uma tolerância menor do que o capacitor eletrolítico. Então, o certo é, ou você substitui o capacitor bipolar por outro bipolar, ou você substitui por esse aqui, desde que o valor e a tensão de trabalho sejam a mesma. Só que, olha a diferença do tamanho deles, tá vendo? Pode ser que não haja espaço lá no circuito onde está esse daqui, ó, o bipolar. Então, pode ser que seja difícil você adaptar um desses, porque os capacitores de poliéster de valores altos são grandes também, tá? E no caso dessa gambiarra aqui, ó, que eu já fiz bastante em circuitos de consumo mais baixo, se você for medir ela, como cada capacitor é de 63 volts, você soma a tensão dos dois e dá um total de 126. Aqui eu teria um capacitor de 4,7 ou 5, né? Porque 2 de 10 em série, você pega o valor de 1 e divide por 2. Então, o valor de 1 é 10 dividido por 2 dá 5. 5 microfarads por 126 volts. Que é isso aqui, ó. Na verdade, como eles têm tolerância entre eles, o ideal seria que eles tivessem exatamente o mesmo valor. Na hora que você aplica a tensão, eles vão dividir a tensão exatamente igual. Porém, eles têm tolerância. Então, o capacitor maior, que é um pouquinho maior, vai ficar com a tensão um pouquinho menor que o outro. Então, um vai ficar com um pouquinho mais de tensão do que o outro. O de valor mais alto fica com a menor parte da tensão. E o de valor mais baixo fica com a maior parte da tensão. Pouca diferença, mas tem essa diferença por causa da tolerância. Eu vou testar esse daqui para vocês verem, esse arranjo que eu fiz aqui, que não é o ideal. O ideal ou é você trocar por outro capacitor bipolar, ou então você trocar por um capacitor de poliéster. É claro que se você tiver espaço lá no circuito para adaptar. Aqui, ó, os dois capacitores em série, em oposição, olha lá, tem 4,9 microfarads, tá vendo? Por quê? Por que 4,9? Porque eles não são de 10 exatamente, né? Tem uma tolerância entre eles. Tá, pessoal? Então é isso que eu tinha para mostrar para vocês nesse vlog, os capacitores eletrolíticos não polarizados. Se você gostou do vídeo, se você não gostou, sejam educados nos comentários, inscreva-se no canal, ative as notificações, se você puder, seja membro do canal, aproveita os nossos cursos, esses que a gente já tem, nós vamos ter outros cursos em breve. Por enquanto, muito obrigado e até a nossa próxima aula.